cheia de indignação, porque a nossa democracia está em risco, sim, mas o que deixa a nossa democracia em risco é ver que as nossas instituições estão sendo contaminadas num conluio maldito. E digo maldito porque o que salva uma democracia são instituições fortes. Outro dia eu subi aqui dizendo do desespero de ver o Supremo Tribunal Federal, né, absolvendo criminosos, perdoando multas, passando por cima de um plenário, tomando decisões monocráticas. Hoje eu subo aqui para falar sobre os acordos que o Tribunal de Contas da União está fazendo com pessoas que deveriam estar enjauladas. A gente está vendo, de novo, pessoas voltando para a cena do crime. E agora a gente está falando dos irmãos Batista. E isso a gente já sabe dos escândalos que tivemos na Lava Jato, em toda aquela época de JBS, todas as confissões, os acordos, tudo que o Supremo Tribunal começou a passar a mão. A gente está vendo agora que estão fazendo acordo, eles compraram termoelétricas falidas. E, subitamente, o governo Lula editou uma medida provisória para beneficiá-los, para simplesmente perdoar dívidas bilionárias que o cidadão brasileiro vai pagar. Todo cidadão brasileiro vai ser obrigado a pagar na sua conta de luz, querendo ou não, bilhões e bilhões de prejuízo dessas termoelétricas por causa desse acordão. E o que mais assusta, e todo mundo que lê jornal, gente, basta ver as notícias, né, e as manchetes dos últimos dias. Começou pela publicação da matéria do jornalista Breno Pires, na Piauí, vai Bruno, depois continua, com participação do Tribunal de Contas da União, governo salva negócio bilionário dos irmãos Batista. E depois o outro escândalo, empresa de irmãos Batista foi recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Então, note bem, o Partido Novo fez requerimento de informação, pedido de informação, e graças a isso identificamos o quê? Que eles sim foram muitas vezes ao Ministério, ter reunião ali 17 vezes, e depois editaram a medida provisória. E depois, o que a gente percebe? Que há um chancelamento, há um acordo para beneficiar empresas que não deveriam fazer parte deste cenário. O presidente Pompeu, Presidente Pompeu, até para não atrapalhar, eu vou usar meu tempo de líder, tá bom? Pode ser, porque você coloca 5 minutos, por favor? Obrigada, presidente. Então, continuando, assim, é muito triste você ver um órgão que nem o Tribunal de Contas da União, que é um órgão competente para fiscalizar. Vamos lembrar que ele é um órgão que auxilia o Executivo na fiscalização. Nossa função aqui do Legislativo, corrigindo, a função do Tribunal de Contas da União é auxiliar o poder legislativo, que é o maior poder, que é o poder que emana do povo, a fiscalizar. E o que a gente está vendo, Tribunal de Contas da União não é para fazer conciliação, fazer acordo, para fazer, assim, fazer uma Câmara, uma secretaria para buscar, assim, acordos, principalmente com empresas que não deveriam fazer parte do cenário nacional. E o que me chamou muita atenção, inclusive lendo uma reportagem, é que, inclusive, a área técnica do TCU, do Tribunal de Contas da União, que é formado por servidores extremamente competentes, extremamente sérios, eles dão o parecer para não realizar acordo, para não permitir que tal empresa, e simplesmente passam por cima disso e tomam uma decisão política. Política. A política é muito bom, senhores, mas não pode passar por cima de análises técnicas dos nossos servidores. E agora, em uma reportagem, inclusive, cita que o conceito de consenso que deveria ter para uma tomada de decisão foi mudado. Antes, precisavam
pregar a análise técnica para tomar uma decisão. Agora não, mesmo que a área técnica fale, não faça esse acordo, o Tribunal de Contas da União pode fazer isso. Então, eu acho isso, assim, completamente equivocado. Acho isso, sinceramente, um escândalo, porque coloca a nossa democracia em risco. Porque mostra que os poderes... Há um conluio entre os poderes. A gente está vendo que no governo Lula, muitos estão voltando à cena do crime, voltando com as mesmas práticas. As mesmas pessoas que participaram, o mesmo modus operandi, o Ministério de Minas e Energia continuar a negociar, a vender e editar uma medida provisória em detrimento do cidadão brasileiro é uma vergonha. Não deveria ter espaço para tanta negociata. O cidadão brasileiro não tem que pagar essa conta. O Tribunal de Contas da União é um órgão que tem que se manter distante dessas negociatas, desses acordões, desses escândalos. Estão colocando a nossa democracia em risco. O Tribunal de Contas da União é um órgão que deve auxiliar o Legislativo a fiscalizar. Não é um órgão político. Não pode se meter em acordos, principalmente que beneficiam empresas, que beneficiam cidadãos, que não deveriam participar, mas de nenhum e ter nenhum benefício da nossa instituição. E a outra coisa também, que eu também gostaria de falar aqui, é que é muito importante que a gente cumpra o nosso papel. Nós já fizemos requerimento de informação para o Ministério de Minas e Energia, estamos entrando com representação, estamos questionando, vamos questionar aqui no Ministério Público como isso está acontecendo. A AGU tem que participar como órgão técnico, não como órgão político, e é lamentável, senhores, a gente ver isso acontecer depois que a gente já teve uma lição, né? Nós já vimos esse filme antes, e a gente vê que, infelizmente, as nossas instituições estão sendo corrompidas, invadidas e estão sendo sequestradas por interesses de poucos, por interesses escusos de poucos que não têm nada de republicano. Isso não ajuda o nosso país. E, para finalizar, felizmente... tive a notícia aqui que o Tribunal de Contas da União suspendeu temporariamente todas as reuniões dessa secretaria, né, por determinação do Bruno Dantas. Eu espero que sejam suspensas para sempre, porque não dá para contaminar o Tribunal de Contas da União, que tem um papel fundamental na nossa República, para entrar neste conluio que envolve o Executivo, o Legislativo, por consequência, e também o Judiciário. Obrigada. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura.